né? E o horário do baço é das 9 às 11 da manhã, tá? Então, o que a gente que busca muito e a gente estuda, tenta aprofundar nessa questão da estética segundo a medicina chinesa, esse horário, por exemplo, em que o baço está carregando a energia dele, o que a gente pode fazer, o que a gente pode tirar de proveito disso, né? Comer doce ou, né, se eu tiver que comer um docinho, se tiver que comer, tiver vontade de comer um doce, coma nesse horário, né? Então, quando a gente come um docinho ali, entre o café da manhã e o almoço, que seria das 9 às 11 da manhã, a tendência seria comer menos doce pelo resto do dia, tá? Então, você que não consegue ficar sem um docinho, né, e ganha peso com isso, então assim, tenta comer esse docinho nesse horário. De repente, você já vai abrir mão da sobremesa, né, daquele docinho que vai dar vontade de comer ali de tarde, né? São dicas simples que a gente pode até adotar no nosso dia a dia, né? E são dicas e assim, técnicas da medicina chinesa que a gente pode fazer, e é simples, né? Então, se tiver que comer um docinho, que seja das 9 às 11, né? Se quiser educar o baço, então, comer uma batata assada, né? Uma batata doce assada, né? Em jejum, isso também vai ajudar muito. Bom dia a todos, né? Obrigada pela presença de todos aqui, assistindo aqui as nossas palestras. A proposta, então, é sobre estética, falar sobre acupuntura estética aqui, né? Nos dias de hoje vai ser bem bacana, até para esclarecer algumas coisas, desmistificar algumas coisas também, né? Sobre a acupuntura e sobre a acupuntura estética. Né, o que a MTC, a medicina tradicional chinesa, pode fazer pela estética ocidental. Né? Então, a gente fala assim que o que a medicina chinesa pode fazer pela estética ocidental, porque são dois conceitos diferentes até, né? Então, o chinês, ele tem um conceito de estética diferente do ocidental. Né? Então, o ocidental é um pouquinho mais exigente quanto a essa coisa da estética, da beleza, né? Da simetria aqui por fora, né? O chinês, ele já busca mais o interior, né? Então, assim, se o seu corpo, se o seu organismo está funcionando bem, né? Ele está em harmonia, o seu intestino, o seu rim, o seu fígado está em harmonia, está tudo legal, isso quer dizer que o seu cabelo vai ser forte, sua pele vai ser viçosa, os seus olhos vão ter brilhos, né? Então, assim, mas para o ocidental só isso não basta. Né? Então, o ocidental vai um pouco mais além disso, né? Que é cabelos fortes, que é cabelos bonitos, uma pele viçosa, brilho nos olhos, mas uma cinturinha fina e, se possível, sem celulite, né? Então, esse é um conceito diferente de estética de beleza, o ocidental e o oriental, né? Mas a gente consegue aliar os dois, né? Sem atritar, a gente consegue linkar, né, esses dois conceitos aí de uma forma bem harmônica, bem bacana também, né? Então, assim, na medicina tradicional chinesa tem vários recursos e ferramentas que a gente pode usar para estética. Quando a gente fala em estética, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é emagrecimento. Né? É perda de peso, é manter o peso, né? Estar ali em dia e de acordo ali, né? E fazendo as pazes com a balança, né? Mas a estética a gente sabe que vai muito mais além disso, né? Então não é só emagrecimento. Mas, como eu sempre digo, né? Então, assim, na acupuntura a gente trabalha basicamente 365 pontos no corpo. Então a gente tem pontos pra caramba. Tem pontos para tudo que a gente imaginar, né? Que vão responder, que vão refletir em várias patologias, em várias queixas, dores. Tanto faz se essas queixas sejam elas psíquicas, mentais, emocionais, físicas ou estéticas. Então, quer dizer, tem ponto para tudo que a gente imaginar. É lógico que vai ter ponto também para ajudar na estética. Isso aí, então,
é o menos desafiador, vamos dizer assim, né? Principalmente para emagrecimento, né? Quando a gente fala em emagrecimento, segundo a medicina tradicional chinesa, segundo a acupuntura, e isso muitas pessoas até perguntam, né? Mas tem um pontinho que emagrece, tem um pontinho que faz perder peso, manter o peso. Tem também, mas principalmente a gente tem que ver que tem pontos que acalmam a ansiedade, por exemplo, que é o que leva a pessoa a comer e engordar, né? Tem pontos, por exemplo, que acaba com a preguiça da pessoa. E isso faz com que ela então deixe a vida sedentária e vai fazer o exercício. Consequentemente, vai emagrecer, né? Então, assim, tem pessoas também, tem pontos também que vão acabar com aquele resquício, aquele resultado que foi de algum trauma, algum choque que a pessoa teve, e esse foi o evento que levou a pessoa, de repente, a engordar, né? Então, quer dizer que tem pontos que vão diminuir essa questão, esse impacto desse trauma e desse choque que essa pessoa levou. E, lógico, consequentemente, ela vai emagrecer. Então, assim, o emagrecimento é uma consequência, né? Não vai ter um pontinho que emagrece. Se bem que tem pontos, sim, que diminuem o apetite, né? Tem pontos que a gente trabalha bastante, assim, para pessoas, quando essa é a queixa da pessoa, né? Para pessoas que engordam por conta do doce e do carboidrato, tem pontos para isso também, né? Que vai diminuir nessa questão aí de a vontade e a compulsão por doce, por carboidratos, né? Então, assim, a medicina tradicional chinesa, ela é vasta, né? Principalmente quando a gente fala em estética. Só que a acupuntura estética, como se fala, né? Então hoje a gente fala de acupuntura estética. A acupuntura estética mesmo, ela fica até esquisito o que eu vou falar agora, né? A acupuntura estética não existe. Na verdade, assim, quem desenvolveu, quem inventou a acupuntura foi o chinês, foi, né? Ele que desenvolveu, que começou com a acupuntura foi o chinês. Ele não inventou a acupuntura estética, né? Então, o ocidental, né, com toda a sua característica de oportunista, vamos dizer assim, viu que dava para ter resultados estéticos com essa terapia, com essa ferramenta que é a acupuntura, né? Então, nós temos lá, por exemplo, nós temos pontinhos lá que inicialmente a gente usava, lógico, e a gente sabe que aqueles pontos ali refletiam bem, davam assim, muito resultado, por exemplo, para enxaqueca, para dor de cabeça, para cefaleias e tal, mas observou também que aquela combinação de pontos, aqueles pontinhos ali, além de tratar a enxaqueca, a dor de cabeça, amenizava rugas. Né? Então, quer dizer que a gente foi observando o efeito estético dos pontos que eram usados para outras queixas. Né? Então, inicialmente não foi, né? Não surgiu assim a acupuntura estética assim como surgiu a acupuntura. Né? Então, a gente foi pegando o aspecto estético de cada ponto, de cada combinação de pontos, de cada protocolo, né? Então, o ocidental, a gente fala assim que o ocidental sempre ou dá um jeitinho, ou ele vê muito além, né, do que aquilo ali oferece, vamos dizer assim, né? E uma das grandes queixas, assim, da estética, né, que a gente sabe que é o ganho de peso, né, hoje em dia, por conta de tudo que, os hábitos mudaram, né? Então, assim, os nossos hábitos ultimamente, assim, é muito diferente do que era antigamente. Então, antigamente não tinha tanto um consumo, né, de alimentos calóricos que a gente tem hoje. Também não tinha tanta necessidade. A gente não tinha tantos desequilíbrios emocionais que levavam a gente a procurar, né, esses alimentos, né? Não tínhamos tantos alimentos com hormônios ou processados, né, quimicamente, industrializados. Então, a dieta, né, a dietética em si era outra, era muito mais saudável. Né? Então, quando a gente busca
tratados e compêndios e artigos até de acupuntura mais no início do século passado, a gente vê que não tinha busca, né, pela estética em si, porque estava tudo em ordem, estava tudo legal, né? Raramente se tinha alguém obeso, por exemplo, né? Então, quando tinha lá uma combinação de pontos, um tratamento para obesidade, pouco se dava importância a isso. Para que a gente vai tratar esses pontinhos aqui que emagrece? Não existe ninguém gordo, né? Muito pelo contrário, no início do século passado, assim, passava-se fome, né? Então, a obesidade não era queixa, né? Então, com o passar do tempo e a gente, com todas essas mudanças de hábito, né, e de alimentação, então, viu a necessidade de explorar a capacidade, o potencial, né, desses pontos de acupuntura para se usar na estética, né? Então, assim, a gente sabe que a gente não tinha vida tão sedentária quanto a gente tem hoje, né? Então, hoje, o simples fato de a gente apertar um botão, a gente abre o vidro do carro, né? Antes não, a gente tinha que fazer mais força, né? Antes não tinha elevador, né? Antes não tinha escada rolante, né? Então, quer dizer, mudaram tudo, os hábitos alimentares, a nossa vida ficou mais sedentária, ficamos mais parados e preguiçosos, né? Então, essa necessidade, essa sede aí de buscar terapias, né, e ferramentas que ajudem a suprir essa necessidade aí, né? Mas o mais importante, né, a acupuntura, né, que é o principal, é o carro-chefe, eu digo assim, da medicina tradicional chinesa, é saudável, né? Quer dizer, eu não estou inserindo, injetando nenhuma substância perigosa no corpo. A gente está tratando ali pontos energéticos, né? Então a gente está tratando com energia, estimulando, aumentando ali a produção de hormônios, hormônios de saciedade, hormônios de bem-estar, hormônio de felicidade, que é o que faz a gente parar de comer também, né? Então, assim, quando a gente fala assim que, poxa vida, então a gente só engorda por conta de alimentação, a gente sabe que não, que tem outros fatores que levam a gente a engordar também, né? Não é só o fato de comer muito. A gente conhece pessoas, por exemplo, que não comem muito e engordam facilmente, né? Então, isso é um aspecto muito até estudado, investigado, não só na medicina chinesa, né, em qualquer outro tipo de terapia também, a gente investiga muito isso. E tem essas diferenças sim, né? Então, quando a gente fala até, por exemplo, quando eu dou o curso aqui de acupuntura estética, e eu falo assim, a gente não vai fazer um diagnóstico profundo, né, para saber o biotipo do nosso paciente, porque de acordo com o diagnóstico, de acordo com língua, de acordo com pulso, então o nosso paciente vai ser encaixado em tal perfil, que aí tem certos pontos para esse perfil, que não vão servir para outros perfis, né? Não. Então, no curso de acupuntura estética, por exemplo, a gente fala muito assim que não tem esse diagnóstico, né? Porque a gente aborda até protocolos, por exemplo, né? Protocolos são combinações de pontos que servem para todo mundo, independente da origem do desequilíbrio, da origem do fator que desencadeou, né, aquele ganho de peso ali, por exemplo. Então, assim, independente do diagnóstico, aquele ponto vai servir para todo mundo, né? Mas, na medicina chinesa, existe basicamente dois tipos, né, vamos dizer assim, de obesos, né? Então, a gente pode partir desse princípio aí. Então, a medicina chinesa, ela é baseada numa filosofia, não é baseada numa religião, como muitos acreditam, né? Então, ela é baseada numa filosofia chamada taoísmo. O Tao, que é o caminho, é a busca do equilíbrio. Se você está equilibrado, você está legal. Você encontrou o seu caminho, você encontrou o seu Tao. Então, segundo o taoísmo, é aquele símbolo que a gente, né, comumente chama de Yin e Yang, né? Então, isso ali é a base da medicina tradicional chinesa, Yin e Yang. E segundo
a medicina chinesa, existem dois tipos de obeso, o obeso yin e o obeso yang, né? Então, esse é o primeiro, assim, primeiro passo para a gente, se quiser fazer um diagnóstico, né, através da medicina chinesa, para saber qual é o meu perfil, para saber que tipo de obeso eu sou, por exemplo, né, que tipo de obeso é o meu paciente. Então, assim, para a gente iniciar, a gente pode partir desse princípio, né, do yin e yang, né? Então, assim, para a gente ter uma ideia, por exemplo, yang, segundo a medicina chinesa, segundo a cultura, né, chinesa, yang é tudo aquilo que é leve, forte, quente, intenso, rápido, hiperativo, né, oco, leve. E yin é tudo aquilo que é pesado, letárgico, escuro, frio, cheio, maciço, né? Então, para a gente classificar obeso yin e obeso yang, segundo a MTC, é o seguinte: o obeso yang é aquele obeso que engorda de fora para dentro, né? É aquele que come muito. Ele está gordinho porque ele comeu muito. Esse é o obeso yang. O obeso yin é aquele que engorda de dentro para fora. Quer dizer, ele não teve que fazer muito esforço para engordar, né? Ele engorda facilmente sem comer muito, por conta, provavelmente, de algum desequilíbrio, algum distúrbio glandular, né? Um hipotiroidismo, algum desequilíbrio em hipófise ou em outras glândulas. Então, ele engordou de dentro para fora, né? Diferente do obeso yang, né? Então, assim, quando a gente fala em diagnóstico segundo a medicina tradicional chinesa, e a gente vai, então, diagnosticar ou vai classificar o tipo de obeso, seria esse o primeiro passo, né? Seria esse o primeiro passo, que saber se o meu paciente é yin ou é yang, né? Então, o paciente yin, que é aquele que engorda de dentro para fora, ele é o mais difícil da gente tratar e buscar ali até um resultado rápido. Resultado vai ter, mais rápido, né? Não é tão esperado assim, né? Então a gente até tem que ter um pouquinho ali de paciência com o obeso yin. Porque, lógico, assim como eu disse, que tem pontos que tratam, que refletem em vários aspectos ali do nosso corpo, lógico que tem ponto que a gente pode mexer em funcionamento ali, em produção de glândulas. Lógico que tem um pontinho que eu posso estimular e vai mexer ali em tireoide, tem vários pontos que vão fazer isso, na hipófise, né? Então, assim, por isso que é um obeso assim, mais difícil da gente tratar, né? Aquele obeso yang, por exemplo, ele tem um resultado mais rápido. Ele engordou porque ele come. Então isso está simples. É só a gente fazer ele parar de comer. Eu não tenho que mexer em glândula, eu não tenho que mexer no metabolismo dele, né? Então ele é menos desafiador para a gente, né? Então quando um paciente nos procura, e a gente vai até procurar, né, saber o porquê que ele engordou, e a gente então faz esse diagnóstico, né? Se ele é yin, se é yang, né? Lógico, a gente sempre fica torcendo, né, para que ele seja yang. Mas hoje as pessoas camuflam muito, né? Ou até por vergonha, ou até porque fica um pouquinho ali sem jeito de falar, né? E quando a gente pergunta, mas por que você engordou, né? A pessoa fala, eu não sei por que eu engordei, eu não como quase nada, né? Então, às vezes ela tem vergonha de falar que come sim, que come muito, né? E a maioria das vezes é por isso, né? Então, assim, de repente a gente está tratando ali um paciente yang, um obeso yang, como se fosse um yin. Ele está gordo, mas ele não comeu muito, então ele não come muito, não tem muito hábito ali, não tem essa compulsão alimentar. Então ele é um obeso yin. E a gente está ali, de repente, mexendo em pontos que seriam para glândulas, que seria para um obeso yin, e ele é yang. Só que ele teve vergonha de falar para a gente que engordou porque comeu muito, né? Então isso virou assim um tabu, uma coisa assim de que as pessoas se envergonham um pouco hoje, né? Porque tem um julgamento, né?
poxa vida, então se eu falar que eu engordei porque eu comi muito, então vai me julgar, vai me dar sermão, vai me dar bronca, vai falar que, né, eu tenho gula, que eu tenho compulsão, e de repente isso até ofende, né? A pessoa já está ali cansada de bullying, está com sobrepeso, né? Então ela ainda vai ter que admitir que come muito, né? Então quer dizer, vai vir mais bullying ainda por conta disso, né? Então, primeira coisa quando a gente vai tratar na estética, na medicina tradicional chinesa é não julgar, né? Na verdade é ouvir, né? Escutar com atenção ali o paciente, o que levou ele, né, a realmente a ganhar peso, né? Então assim, essa paciência, lógico que os orientais têm de sobra, né? Então o terapeuta, o acupunturista ocidental tem que adotar isso ali no seu consultório, no seu dia a dia também, né? Então assim, na medicina chinesa, a base da medicina chinesa e de um tipo de diagnóstico que é feito segundo a medicina chinesa. Então, assim, tem vários diagnósticos que a gente pode fazer ali para ajudar, né, a trilhar um tratamento, para estipular que pontos, o que eu vou fazer para ajudar esse paciente, onde é que está o caminho aí, né, para a gente seguir para ajudar essa pessoa. Então, a gente tem como diagnóstico a língua, né? Então a gente pode também observar, né, a língua do paciente. Através da língua a gente pode detectar ali onde é que está o desequilíbrio, o que está acontecendo, se de repente ele não está só gordinho, ele está com edemas, está com inchaço, né, está com volume, não é gordura, é umidade, né, é inchaço. E a gente sabe que inchaço é água. Água pesa e dá volume, tá? E então a gente acha que gordinho, a pessoa que está com sobrepeso, é a pessoa que só tem gordura. Não é só gordura que faz volume e pesa. Água também, inchaço também, tá? Então, às vezes, é até mais simples do que a gente imaginava, né? Então, assim, diminuir a gordura do paciente é difícil, mas diminuir o edema, o inchaço e o volume, isso é mais fácil, né? Segundo a medicina chinesa, então, assim, os pontos são mais rápidos quando agem nesse aspecto, né? Então, através da língua, a gente pode ver se a pessoa tem muita mucosidade, se tem muita gordura ou se está simplesmente inchado e pesado, né? Água pesa, água pesa. E quando a gente drena e perde água, lógico, isso vai influenciar também e vai dar o resultado lá na balança, né? Então, por isso que muitas pessoas acham que drenagem emagrece. E não, drenagem não perde gordura, perde água. E peso, porque a água pesa, né? Então, além da língua, nós temos outros tipos de diagnóstico também, que a gente pode utilizar ali, segundo a medicina chinesa, que é uma coisa que diferencia demais a medicina chinesa da estética ocidental, né? Então, na estética ocidental, não é visto, não é observado nem pulso, nem língua, né? Então, é um diferencial, é uma coisa muito mais profunda, né? Então, a gente vai tratar a origem do problema. Isso que é legal, porque uma vez que a gente trata a origem daquele desequilíbrio, a origem do fator que levou a pessoa a engordar, então quer dizer que eu vou segurar mais tempo esse resultado, né? Então, uma vez que eu já tratei o mal ali pela raiz, então o sobrepeso não vai voltar, né? Como muitos tratamentos aqui ocidentais, né? A gente sabe que tem várias dietas milagrosas, né? Que quando a gente faz e perde-se muito, e perde até rápido, né? Perde peso rápido, mas a gente sabe que de repente pode voltar também aquele resultado ali, né? Então, a medicina chinesa, por ser assim, a acupuntura, por ser uma coisa mais saudável, natural, sem contraindicações, né? Então a gente tem um resultado mais duradouro, né? Então essa é uma grande vantagem também aqui da medicina chinesa, a acupuntura para emagrecimento, né? Então isso aqui é o pulo do gato, assim, vamos dizer assim,
quando a gente escolhe, né, uma terapia principalmente para trabalhar a questão do sobrepeso, né? Tem outros tipos de diagnóstico que a gente pode fazer também, segundo a medicina chinesa, né? O que eu mais gosto, na verdade, é o diagnóstico através dos 5 elementos, né? Então, segundo a medicina chinesa, tudo é baseado em 5 elementos, desde a natureza, o universo, né? O nosso corpo também. Então, tudo que rege o mundo, nossas emoções, o nosso corpo, nossos tecidos, nossos órgãos e vísceras, né? É tudo baseado em 5 elementos, né? Aqueles 5 elementos que a gente não pode confundir com os 5 elementos gregos, né? Então, os 5 elementos da medicina tradicional chinesa, então, é o fogo, a terra, o metal, a água e a madeira, tá? Não confundir com os elementos gregos, que é aqueles que a gente já está acostumado, né? Que é o fogo, a terra, a água e o ar. O grego não considera nem o metal e nem a madeira como elemento essencial. A medicina tradicional chinesa reconhece, né? E é melhor assim, vamos dizer, né? Então, assim, o mundo funciona melhor com 5 elementos e principalmente quando esses 5 elementos estão assim em harmonia, né? Então, quando existe uma queixa, quando o paciente procura a gente para qualquer queixa, que seja, né, como eu disse, a estética, emocional, física, psíquica, é porque um desses elementos se desequilibrou. Então, a função, a tarefa do terapeuta, do acupunturista, né, do terapeuta, né, que pratica a NTC, é descobrir qual foi o elemento que desequilibrou e levou aquela pessoa a ter aquela queixa ali. Então, como o nosso assunto aqui é estética, e principalmente emagrecimento, né, e manter o peso harmônico, então, quando a gente observa esses 5 elementos aí, chegamos à conclusão que o elemento o elemento que tem o maior desequilíbrio, que provoca ali o ganho de peso, é o elemento terra, né? Então, o elemento terra é aquele elemento que quando a gente estuda a acupuntura, a gente vê o que representa, quem é que representa o elemento terra no nosso corpo e como que eu posso, no meu dia a dia, equilibrar, né, de repente, esse elemento e buscando assim uma harmonia, né, fazendo as pazes ali com o meu corpo, ali com o espelho e com a balança, né. Então, o elemento terra, ele é representado no nosso corpo pelo baço e pelo estômago, né. Então, baço, de repente, é um órgão que a gente fala-se pouco na medicina ocidental, né, mas para que serve o baço, né? Poxa vida, baço é um órgão que é possível viver sem? Sim, é possível viver sem o baço, mas é um órgão essencial na medicina tradicional chinesa. E ele é o grande vilão pelo ganho de peso, né? Então, quando a gente equilibra o nosso baço, quando a gente cuida direitinho ali do nosso baço, a tendência, então, é perder peso, né? Então, quando a gente educa, quando a gente para de mimar o baço, né? A gente só tem a ganhar, né? Porque a gente vai perder gordura, né? Então, por exemplo, o baço é esse órgão que tem 8 centímetros por 13, fica do lado esquerdo do corpo, atrás do nosso estômago, né? Então, o ocidental não dá tanta importância ao baço, mas na medicina chinesa ele tem um papel importantíssimo, né? É ele que nos dá a vontade de comer doces, carboidratos e gorduras. Tudo que vai virar gordura, volume e peso no nosso corpo, né? Então, a gente fala que o culpado é ele, né? Então, quando você está aí com vontade de comer alguma coisa em casa, quando você está com vontade de comer um docinho, é o seu baço que está pedindo, né? Então, e a gente tem aquela mania horrorosa, né, de não falar não pro baço. Toda vez que o baço dá vontade, né, nos manda ali um comando, uma mensagem, né, que ele tá com vontade de um docinho, de um carboidrato, o que a gente faz? A gente cede, a gente
come o docinho para apacentar, né? Para a gente apaziguar ali o baço, né? O baço, lógico, ele vendo que a gente obedeceu, né, a ele, quando ele nos pediu um doce, a gente deu de imediato, né? O que ele faz? Ele pede de novo, né? Porque ele ficou mal acostumado. Então, cada vez que eu dou um docinho, um carboidrato, uma gordura para o meu baço, porque ele ficou pedindo, ele armazena isso. Ele armazena esse alimento, né? Então, aí ele pede de novo e eu dou. Lógico, ele vai estocando, né, a energia e esse elemento, e esse alimento, né? Então, esse estoque que o baço faz, né, de carboidrato, de gordura e de doces, se chama gordura localizada. Então, essa gordura localizada que a gente tem aí, muitas vezes a gente fica ali, né, descontente com o flanco, né, com aquele pneuzinho, né? Mulher fica muito descontente ali com culote, né, com celulite. Saibam que isso tudo foi um estoque que o baço fez. E ele fez esse estoque, por quê? Porque a gente cedeu. Toda vez que ele pediu um doce ou um carboidrato, a gente deu, né? Lógico, então ele vai fazer o estoque. E ele não vai parar de pedir enquanto a gente não educar, né? Enquanto a gente não falar para ele, chega, né? Não vou mais dar doce para você, eu não vou dar mais, né, carboidrato e gordura, agora você vai ter que esperar até a hora da refeição, vamos dizer assim, né? Então, o baço, o grande vilão, né, do ganho de peso aqui. É o grande vilão. Lógico, né? Tem outros fatores aí também, né? Porque tem gente que engorda, por exemplo, não é só porque come doces e carboidratos, tem outras questões também que a gente tem que levar em conta, mas na maioria das vezes é o baço. Então a gente sempre fala assim, eduque o seu baço, né? Então um baço bem educado, lógico, vai morar num corpo mais delgado, mais fino, né? Então educar o baço. Então esse é o grande desafio de um acupunturista quando ele encontra ali um paciente que está querendo perder peso. Como é que eu vou fazer, né? Como é que eu posso falar para o paciente para ele educar o baço dele, né? Para ele comer menos doce, carboidrato e gordura, né? Então o chinês tem uma receitinha simples, né? Mas como lógico que a gente não pode entrar muito nessa questão da dietética chinesa, de repente, porque a gente vai estar entrando aí no campo dos nutricionistas, né? Mas tem uma receita simples, né, que a gente pode fazer até para educar o baço, né? O chinês fala assim que para a gente ter um baço bem educado, um baço que não seja mimado e pare de ficar pedindo doce para a gente toda hora, né? Quando a gente dá, por exemplo, em jejum, né, a gente dá para o baço ali em jejum um carboidrato doce. Né? Quer dizer, o doce mais doce que tem na natureza é a batata doce, além de ser um carboidrato. Então, existe uma receita antiga, né, chinesa, que diz assim, quando a gente come uma batata doce assada em jejum, por exemplo, eu vou educar o meu baço, né? Eu vou saturar o meu baço ali de doce e carboidrato. A tendência é ele parar de pedir doce para o resto do dia. Consequentemente, eu vou obrigar o meu baço a ir lá e usar e utilizar o estoque que ele fez no meu corpo, que se chama gordura localizada. Então, toda vez que eu obrigo o baço a ir lá e pegar um pouquinho dessa gordura localizada e usar ele como alimento, como energia para ele, como fonte de energia, lógico, a gente vai emagrecer. A gente vai perder um pouquinho dessa gordura localizada. Mas não podemos ser irresponsáveis para ir indicando e sugerindo isso para todo mundo. Então, lógico, vai ter que ver como é que funciona o organismo ali desse paciente. De repente, se tem diabetes, aí já, né, não seria uma boa ideia, de repente, né? Então, tem que consultar ali o médico e tudo. Mas é uma receita simples, né, antiga, e os chineses usavam isso. E, assim, tem um efeito legal. Tem um efeito legal, né? Então, o chinês fala assim, que se você adotar essa receita, por exemplo, por pelo menos 2 meses, todos os dias consecutivos, durante 2 meses, comer uma batata doce assada em jejum, você educa o seu baço para o resto da vida. Olha que legal, né? Então, assim, você vai perder peso e manter aquela perda ali,
né? Então não vai ser que nessas dietas milagrosas e rápidas que a gente está acostumado aqui no Ocidente, né? Que a gente perde rapidinho, mas também depois recupera tudo rapidinho, né? Então, assim, é uma dica bacana, barata até, saudável, né? Na medida do possível, né? Observar ali se não tem uma outra patologia que não poderia, então, ali com a batata doce. Tem outros alimentos também que podem ajudar a gente a educar o baço, né? Então, o figo, a fruta figo, né? Toda vez que a gente come figo, né? Tanto faz ele cristalizado, em passa, ele em calda, ele doce, ou a fruta mesmo, o figo, eu estou educando o meu baço. A tendência é fazer o meu baço parar de pedir doces e carboidratos ali. Também já é uma vantagem muito grande para quem tem uma tendência a engordar com doces e carboidratos, né? Então, assim, e levando em conta também outras questões e características e função, principalmente, do baço, né? A gente fica aqui culpando o baço, né? Ele é o grande vilão ali da estética, do ganho de peso, né? Ele está acoplado ao estômago. O estômago é uma víscera, né? Então, o estômago é o que pede alimento. Ele que tem fome. Então, toda vez que a gente tem fome, é o estômago que está pedindo. O baço, principalmente, lógico, ele vai pedir doces e carboidratos. Assim como todos os órgãos e vísceras, eles têm o seu horário ali durante o dia, que é o horário onde a energia está circulando mais, onde ele está refazendo a sua energia, onde ele estava fraquinho e naquele horário ele vai ficar mais forte, né? E o horário do baço é das 9 às 11 da manhã, tá? Então, o que a gente que busca muito e a gente estuda, tenta aprofundar nessa questão da estética segundo a medicina chinesa, esse horário, por exemplo, em que o baço está carregando a energia dele, o que a gente pode fazer, o que a gente pode tirar de proveito disso, né? Comer doce ou, né, se eu tiver que comer um docinho, se tiver vontade de comer um doce, coma nesse horário, né? Então, quando a gente come um docinho ali, entre o café da manhã e o almoço, que seria das 9 às 11 da manhã, a tendência seria comer menos doce pelo resto do dia, tá? Então, você que não consegue ficar sem um docinho, né, e ganha peso com isso, então, assim, tenta comer esse docinho nesse horário. De repente, você já vai abrir mão da sobremesa, né, daquele docinho que vai dar vontade de comer ali de tarde, né? Então, são dicas, assim, que a gente pode, de repente, tirar da medicina chinesa e que não vai prejudicar demais a gente. Não precisaria, né, de repente, ir a um acupunturista, ir a uma pessoa que faz ali a MTC, né, que pratica a MTC, que atende com MTC. Né? São dicas simples que a gente pode até adotar no nosso dia a dia, né? E são dicas e assim, técnicas da medicina chinesa que a gente pode fazer, e é simples, né? Então, se tiver que comer um docinho, que seja das 9 às 11, né? Se quiser educar o baço, então, comer uma batata assada, né, uma batata doce assada, né, em jejum, isso também vai ajudar muito. Mas, sobretudo, todos os órgãos e vísceras, principalmente os órgãos, eles filtram emoções. A emoção que o baço filtra é a preocupação ou excesso de pensamentos. A gente também pode chamar de ansiedade, né? Então, a gente tem uma tendência, por exemplo, a comer doces e carboidratos quando estamos ansiosos ou preocupados, né? Então, aí que entra aí a grande sacada aqui, né, da acupuntura, que é: se eu diminuir a ansiedade, a preocupação e organizar os pensamentos do meu paciente, a tendência é ele comer menos doces e carboidratos, né? Então, uma pessoa que não é ansiosa, que não é preocupada, que tem os seus pensamentos organizados, ela vai descontar isso, não vai descontar isso em doces e carboidratos. É uma pessoa que tem uma tendência a comer menos doces e carboidratos, né? Então, a gente vê que tem um fundo emocional
muito forte aí no ganho de peso, né? Então, quando a gente observa isso no olhar, né, segundo o olhar da medicina tradicional chinesa, a gente vê que é muito mais profundo o problema, né? Então, uma pessoa muito ansiosa, preocupada, ela vai ter essa tendência a engordar, a acumular, né, a deixar o baço, fazer aquele estoque, né, dele, que a gente chama de gordura localizada. E essa gordura localizada, a gente sabe que se ela aumenta, vira obesidade, né? Gordura localizada é uma coisa ainda, né, um pouquinho só, é um volumezinho que incomoda a gente. A obesidade já não, né? Ela é uma coisa mais séria. Né? Então, assim, a estética e a medicina tradicional chinesa a gente busca não só por conta do que a gente está vendo aqui fora, não é só por conta dessa vaidade, né? Não ganhar peso ou perder peso, isso é saúde, é qualidade de vida, isso é clínico. Não é só por conta de que é bonito, né? Que a roupa vai ficar melhorzinha ou vai se ajeitar melhor ali, não. Né? Então a gente tem que lembrar, por exemplo, que os médicos estão alertando muito até sobre isso, sobre o volume ou a medida, o diâmetro da cintura, né? Aquele diâmetro, a cintura perigosa, que aquilo ali, lógico, vai fazer a pessoa ter uma propensão até ter infarto, né? Então, assim, não é só cuidar, não é só por vaidade, não. Né? Então, cuidar, é saúde. É saúde. Então, quando a gente tem esse olhar, às vezes a gente... Né, de repente pode até se empenhar mais nessa questão de buscar, né, um pouquinho dessa questão de emagrecer. Não é só por conta da vaidade, não é só por conta, né, de estar ali com um número pequeno ali na balança, não. Tá? E a gente sabe que isso acarreta em que? Longevidade, viver mais e viver com qualidade de vida. Né? Então a medicina chinesa traz isso. Né? A acupuntura busca isso também, né? Qualidade de vida de uma maneira natural, sem contraindicações. Quando a gente fala assim que não tem contraindicações, né? Então, a gente evita, na verdade, certos tipos assim, eu não vou encarar isso como uma contraindicação, mas a gente teria que ter mais cuidado, por exemplo, né? A contraindicação que a gente busca, assim, principalmente, seria gestantes, né? Então, a gente fala aqui que dá para emagrecer, que dá para a gente buscar um peso legal, né? Mas, lógico, quem faz a acupuntura estética e é procurado ali por uma gestante, a gente, né, pede um pouquinho de paciência. Não, espero o bebê nascer, depois a gente vê essa questão da estética. Então, assim, a contraindicação da acupuntura estética que a gente fala seria a gravidez. Mas também é raro uma gestante buscar a gente para emagrecer, né? Não tem muito o que fazer ali, né? É esperar mesmo, né? Então, quando a gente fala que não tem contraindicação, e provavelmente, e são raros, quase inexistentes, os efeitos colaterais da acupuntura. Não tem, né? Isso é muito bacana, isso é muito legal, porque dá para a gente atender, né? Então, de 0 a 100 anos com a acupuntura de uma maneira assim, com qualidade e muito natural, né? Então, assim, é saúde, na verdade, né? Então, essa é a abordagem que a acupuntura estética, né, tem. Well, essa é a abordagem, o que a gente pode falar, né, sobre a acupuntura estética. Oi? Se alguém tem alguma pergunta, demora uns 20, 40 segundos para ele responder, mas faz a pergunta. Tá certo. Se alguém tem alguma pergunta. Ok. Bom, então aqui o Davi está, né, sugerindo aqui que se tem alguém com alguma dúvida, se quer fazer alguma pergunta, levantar alguma questão, né? Eu estou aqui para ajudar, para responder, de repente, sanar essa dúvida, essa queixa aí, né? Essa questão, se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre a acupuntura estética, quiser mais alguma dica, né? Então, quando a gente fala sobre a acupuntura estética e a gente fala sobre acupuntura, principalmente, a gente remete sempre à acupuntura à chinesa, né? Mas a gente, tô aqui para lembrar que a acupuntura coreana e a japonesa também têm os seus aspectos estéticos, tá?
Então, a gente busca, tem ótimos resultados com a acupuntura coreana, né? É mais simples, né? Ela usa o microsistema à mão, a Coreo, mas na Coreo dá pra gente buscar bastante coisa também legal na estética. Na acupuntura japonesa também, né, com o uso da moxa direta, a gente busca também não só, né, emagrecimento, não só perda de peso, mas ali dentro da acupuntura estética a gente consegue ali atender, né, várias queixas, né, celulite, a flacidez, rugas, né, a flacidez mamária, a flacidez abdominal, a ptose abdominal, a famosa pochete, né? Isso tudo com a acupuntura a gente consegue atender e olha, costuma ser rápido os resultados, né? Bem satisfatórios mesmo, né? Então, assim, de uma maneira bem legal, que não usamos nada muito caro, não preciso desses cremes, né? Caros demais, que tem, né? Que a gente tem que comprar aquela marca, né? Onde é um absurdo o preço ali, né? Então a gente tenta resolver tudo isso com as ferramentas que a gente tem na medicina chinesa, que são coisas assim, acessíveis e baratas, né? A moxa, a agulha mesmo na acupuntura, a ventosa, nossa, a ventosa para a gente modelar, para a gente até diminuir, de repente, modelar a gordura localizada, né? Essa flacidez que incomoda, né? Mulherada depois de uma certa idade, né? Então a gente pode buscar isso aí na acupuntura também. Então se alguém tiver alguma queixa, alguma dúvida quanto a isso. Fala um pouquinho das varizes. Então vamos lá. Tem vários aspectos estéticos que a gente pode abordar aqui na acupuntura, né? Então uma delas seriam as varizes, os vasinhos, né? Que a gente costuma ter um resultado bem legal, né? Na medicina chinesa a gente tem um microsistema, né? Que é a aurículo, é a orelha. Nossa orelha é um microsistema, né? Então ali tem cerca ali de 180 pontos ali, né? Então na auriculoterapia, né? Na acupuntura auricular a gente também pode buscar, né? Soluções para essas queixas estéticas aí, que é principalmente varizes. Varizes a gente consegue aliviar muito, né? Aliviar bem, né? Com sangria na aurícula, né? E o resultado não costuma demorar, né? Então, lógico, tem pontos no corpo, pontos sistêmicos que a gente, uma vez que punturando esses pontos aí, a gente vai trabalhar toda essa questão do sangue, né? Então, por que o sangue saiu de dentro do vaso e provocou, né, e o que chamamos de varizes? Por que o sangue rompeu a parede do vaso e saiu, que é o que chamamos de vasinhos, né? Então, tem como também na acupuntura a gente resolver isso e não de uma forma invasiva. Eu não preciso ir lá e perfurar o vaso ou a varize, o vasinho, né? Como existem muitas técnicas ocidentais assim que a gente acha até que é uma coisa muito agressiva, né? Que lógico vai ter dor, além de que a gente, né, tem um cuidado todo ali, quando a gente lida com varizes e com vasinhos, por exemplo, né, eu não posso perfurar varizes e vasinhos assim, só se eu for um médico vascular. No Ocidente tem essa legislação e a gente não poderia. O acupunturista também não pode. Então, quando a gente fala em varizes e vasinhos, o pessoal pensa assim, então que eu vou colocar uma agulha, eu vou furar, né, as varizes ali, os vasinhos, e vai extravasar e clarear o sangue. Não, a gente não pode fazer isso. Não seria de uma forma tão grosseira assim, né? Mas existe o microsistema, que é a aurícula, que a gente consegue muitos efeitos através, né, da aurícula. Então, assim, varizes é uma coisa que é uma das queixas estéticas que a gente pode tratar na aurícula. Emagrecimento também, né, rejuvenescimento facial, né, a gente pode também, a gente consegue isso na orelha, né. Então a gente pensa assim que, poxa vida, a orelha não é só um microsistema para a gente tratar dores, né, ou desequilíbrios emocionais, né. Não, a gente pode tratar também estética e dar um resultado bem legal e rápido, né. Bolsas suboculares, a gente trata tudo na orelha, né. Olha que legal, né. Então assim,
é vasto, né? É infinito as são infinitas as possibilidades que a gente pode tratar na estética, na medicina chinesa. Né? Então, você, na medicina chinesa, coreana e japonesa, né? Então, vou deixar aqui, né? Também dar o crédito aqui para os coreanos, né? Então, existe uma técnica muito legal, né? Da acupuntura coreana, que a gente pode fazer até no nosso dia a dia, principalmente as mulheres, né? É uma dica bem bacana, né? Assim, para quem tem flacidez mamária, por exemplo, né? Que enrijecer seio é uma coisa simples que se a gente faz toda vez que tiver ali um tempinho, vai ter um resultado legal. E eu não preciso de agulha, não precisaria de ir num acupunturista ou procurar ali um terapeuta que faz acupuntura, né? Então, assim, existe uma dica até, né, que eu vou dar para vocês agora, né? Mulheres vai fazer isso, então é um exercício simples, uma coisinha bem simples ali que a gente pode fazer. Mulheres vai fazer na mão direita. Na mão direita, né? Então, a gente vai pegar esse dedo médio. Então, a primeira falange aqui do dedo médio. Então, quando a gente estimula, quando a gente massageia essa parte, né, a lateral da primeira falange do dedo médio, isso aqui é o microsistema da mão. E essa lateral aqui do dedo médio, segundo a acupuntura coreana, equivale, é referente a essa região nossa aqui, que é a lateral do nosso seio. Então, toda vez que eu estimulo, que eu massageio isso aqui, a tendência é fortalecer essa região aqui, consequentemente enrijece e sobe o seio. Né? Então, assim, olha que coisa. E a gente pode fazer isso no dia a dia, toda vez que lembrar, massagear essa falangezinha aqui e vai ter um resultado legal. Isso já foi comprovado e a gente já viu o resultado disso. Então, assim, uma coisa simples que eu não precisaria ir a um acupunturista. Então, a partir disso, a partir dessa dica e dessa sugestão, imagina o que a gente, a infinidade de coisas que a gente pode fazer com a acupuntura estética, né? Se uma coisa tão simples assim já tem um resultado, imagina com agulha mesmo, né? A gente fazendo ali uma sessão de acupuntura estética, quais os resultados que a gente pode buscar. Então, se isso acontece, imagina, emagrecimento, a gente fala assim, é o menos desafiador. Na verdade, né? Pontos para tirar apetite, para emagrecer, que ajudam a acelerar o metabolismo, isso tem demais. E para um acupunturista estético, isso aí não é desafio nenhum, até chega a ser um pouquinho fácil, né? Então, essa é o que a gente pode deixar aqui para vocês sobre a acupuntura estética, né? Sobre o que a medicina tradicional chinesa pode fazer, né? Ali para emagrecimento com qualidade, né? Se alguém tiver alguma pergunta, está tudo bem? Tá? Então, foi um prazer, né, falar aqui com vocês, esclarecer algumas coisinhas, desmistificar um pouco aqui sobre a acupuntura, né? Não é um bicho de 7 cabeças, mas desde que a gente entenda bem, né, e como é que funciona isso, né? Então, assim, estou à disposição aqui para se tiver alguma dúvida, né? Se quiser mandar depois, não sei, né, para o espaço aqui, para e-mail, para mensagens, e a gente, né, tá aqui, dá todo o apoio e responde qualquer dúvida, qualquer queixa aí que vocês tenham, ajuda, algum suporte aí, alguma dica, tá? Então, muito obrigada por vocês, né, tirar esse tempinho, essa horinha aqui no sábado de manhã para ouvir, para participar aqui com a gente da nossa do Festival de Terapias Integrativas do Espaço Aqui. Foi um prazer, muito obrigada a todos.